meus amores! E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos bater um papinho sobre autoestima. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificação, tá bom? Para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E eu não sei se vocês perceberam, mas hoje nós estamos chiques, estamos com patrocínio da loja Mari Story. Inclusive esse vestido que eu estou é da loja, tem outras opções de cores, tem várias peças incríveis. E a loja, não é proporcionou, mas a loja deu pra vocês um mimo que vocês vão ficar sabendo só no final do vídeo, tá bom? Então assiste até o finalzinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você quer ser patrocinador de um dos vídeos aqui do canal, todas as informações para patrocínio estão aqui na descrição, tá bom? Bom, vamos ao assunto que é autoestima. É um assunto que para mim é bem delicado e porque existem diversas situações que englobam a autoestima. Desde um comentário que você ouviu lá na infância, até comentários que você escuta diariamente por pessoas tóxicas, vamos dizer assim. Eu passei por fases com relação à minha autoestima. Hoje eu posso dizer que ela tá num nível médio-alto. Eu não vou falar pra vocês que eu tô 100% com a autoestima lá em cima, porque eu estaria sendo bem hipócrita. Acho que ninguém nesse mundo tem autoestima 100% todos os dias. E tá tudo bem a gente aceitar isso, tá tudo bem a gente entender que tem dias que a gente vai estar se sentindo a primeira bolacha do pacote, aquela mais gostosa, e tem dias que a gente vai estar se sentindo a última bolacha do pacote, que é aquela que a gente sabe que fica murcha, esfarelada, e é isso, sabe? Eu acho que tudo é de você entender a situação, entender que você pode mudá-la e batalhar e trabalhar isso todos os dias. Por que eu tô falando isso pra vocês? Eu já vi situações de mães, não vou dizer rebaixando, mas humilhando de certa forma suas filhas por serem gordas demais ou magras demais, ou porque é alta demais, enfim, existem diversas situações. Eu já presenciei situações de mãe olhar para a filha e falar assim que aquele determinado tipo de roupa não serve para ela ou não fica bom para ela porque ela é gorda ou porque ela é magra. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que esses comentários afetam um outro ser humano lá de trás, sabe? Lá da infância. A gente sabe que tem aquele famoso tio do pavê que vai soltar uma piadinha, que vai falar que você tá parecendo uma vareta, que você tá parecendo a Olivia Palito, ou que você tá parecendo uma rolha de poço. Enfim, existem diversas piadas, segundo eles, né? Que pra nós seria uma ofensa. Eu já ouvi de um tio meu que cada vez que ele me vê, eu estou mais gorda. E a minha vontade foi de mandar ele tomar naquele lugar. Mas como estávamos em família, eu mantive a classe, que de vez em quando a gente tem. Já passei por situações em que outras pessoas já falaram pra mim que eu deveria emagrecer ou que eu deveria engordar. Enfim, a gente passa por diversas situações na vida que vão afetar a nossa autoestima. Então eu queria que vocês entendessem que você pode lidar com isso, você pode trabalhar isso diariamente, tá? É difícil, eu sei, eu não vou mentir pra vocês, não é fácil, não é uma batalha fácil, é uma construção diária, mas tudo começa do você entender e do você compreender de que você está se sentindo bem. Porque não adianta nada eu falar pra você que você tá linda e você se sentir um lixo. Não adianta nada pessoas virem falar pra mim que eu tô linda se eu não tô num dia bom. Se eu não estou me sentindo bem ou se eu não estou bem comigo mesma. Então tudo engloba autoestima, autoaceitação, autoconfiança. Não tem como você ser uma pessoa empoderada, um mulherão da porra, se você não se conhece, se você não se aceita. Eu passei por diversas situações na vida que me fizeram pensar e repensar sobre o assunto autoestima e autoconfiança diversas vezes. Eu hoje em dia me aceito, eu hoje em dia me amo.
Óbvio que a gente enxerga os nossos próprios defeitos, isso é do ser humano. Tem coisas do meu corpo que ainda não me agradam, porém parte de mim querer mudar ou não. Não parte de fulano ou de ciclano ou de beltrano virarem pra mim e falar assim, mas você deveria fazer uma cirurgia, ou você deveria fazer uma dieta, ou você deveria se sujeitar a um procedimento estético, seja cirurgia, seja qualquer coisa que seja. Independente desses pequenos defeitos que eu ainda enxergo em mim, eu lido bem com isso hoje em dia. Sendo extremamente sincera e aberta com vocês, porque não tem como a gente bater um bate-papo aqui amiga sem eu me abrir, sem eu me expor. Atualmente, ao meu ver, tá? Tem uma única coisa que me incomoda. Na verdade, duas, mas uma que mais me incomoda é a minha barriga. Eu ainda tenho alguns certos bloqueios que variam muito de dia após dia. Tem dia que eu tô pouco me lixando pra isso e tem dia que ela me incomoda horrores. Porém, parte de mim querer mudar isso ou não. Com o resto do meu corpo, com o meu peso, eu tô ótima, eu tô bem, eu tô saudável. Pra minha altura, eu estou acima do peso, eu tenho 1,58, 1,60, que a gente dá sempre aquela arredondadinha pra cima. Que também nunca foi um tabu pra mim, a minha altura, eu sempre gostei de ser baixinha. É só pra arredondar mesmo, que 1,58, 1,60, aí varia muito do sapato que a gente tá usando. A gente usa isso como desculpa. Mas a minha altura nunca foi um problema pra mim. O peso já foi, hoje em dia não é mais. O peso pra mim, eu sempre fui magra, entre aspas. Eu usava manequim 42, 44, porque eu não tinha nada de barriga, mas eu sempre tive muito quadril, bumbum e busto. Então eu nunca fui aquela mulher magrinha, capa de revista, sabe? Eu nunca fui um padrão. Porém, de uns anos pra cá, eu fui engordando e aí eu fiquei naquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, eu nunca tava contente. E aí passei por algumas situações comigo mesma que me fizeram mudar um pouco o meu ponto de vista, sabe? Que me fizeram parar pra refletir, parar pra pensar. Algumas pessoas que acompanham aqui, a minha família, alguns amigos, sabem que lá atrás, em 2007, eu tinha quase 17 anos, eu sofri um acidente de carro e nesse acidente eu quebrei o meu quadril, ganhei 4 pininhos de presente, tomei 28 pontos no meu rosto e perdi 2 dentes. Aquilo pra mim foi como se como se a minha autoestima fosse uma folha e alguém pegasse essa folha, fizesse uma bolinha e jogasse ela lá na casa do chapéu. Foi bem complicado, foi um período bem difícil pra mim como mulher, pra eu lidar com essa autoestima, pra eu lidar com a minha autoconfiança, pra eu lidar com a minha vaidade. Porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, muito mesmo. Isso porque naquela época não tinha essa coisa de se montar, sabe, de fazer uma puta maquiagem. Naquela época era uma maquiagem básica, era rímel, batom, no máximo um blushzinho. Mas eu sempre fui muito de me cuidar. Eu sempre estive com as unhas bem feitas, eu sempre estive com o cabelo arrumado, seja com ele natural, que naquela época não tinha tanta progressiva, mas ou ele natural ou ele escovado. Eu sempre me cuidei, sempre gostei de me vestir bem, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de estar bem comigo mesma. E aí naquele momento da minha vida foi um momento assim foda, e não um foda bom, sabe? Foi bem complicado. Porque você imagina pra uma menina, que na época, 17 anos é uma menina ainda, ter o seu rosto completamente, vamos colocar, deformado, porque eu tava bem inchada, tinham pontos do meu rosto que estavam muito mais inchados devido ao ponto, devido ao atrito. Eu tomei 28 pontos no rosto. Então você imagina pra cabeça de uma mulher vaidosa, imaginar que vai ter o rosto deformado, ou que vai ficar sem dente, ou que vai
perder o movimento da perna ou ficar com alguma sequela. Então você imagina a minha cabeça como estava naquele momento. Eu não conseguia me olhar no espelho, era um momento assim que eu não queria mesmo. Teve uma situação de que eu estava internada ainda, eu não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois da minha cirurgia, para colocar, né, os pinos no meu quadril. E a gente passa por aquele processo de que não pode tomar banho no chuveiro, então é aquele banho de gato, sabe? Com paninho e tal. E aí um dos enfermeiros que me deram banho naquele momento esqueceram de fechar a porta do banheiro. E eu lembro como se fosse hoje. A minha cama ficava de frente para a porta do banheiro. Eu sofri um acidente de carro com a minha mãe, que estava, né, na cama ao lado. E quando ele me levantou um pouco para limpar minhas costas, enfim, eu me deparei comigo mesma no espelho. E aquilo para mim foi um choque tremendo. Eu lembro que eu chorei horrores, porque eu não aceitava me ver naquela situação, sabe? Eu não aceitava ver o meu rosto deformado, inchado, enfim. E aquilo foi um processo de meses e anos, sabe? Para eu aprender a lidar com aquilo, para eu entender que não ia ficar cicatriz. Graças a Deus, o enfermeiro que me deu os pontos era um anjo, porque eu tenho pouquíssimas cicatrizes desse acidente. Eu tenho um risquinho só no nariz, que ficou quase invisível. Tenho na minha sobrancelha, que ficou uma falha que também não me incomoda. E para quem tem agonia, gente, desculpa, mas eu preciso dividir isso com vocês. O meu cílios do lado direito soltou da pálpebra, ele ficou preso só pelas pontinhas, assim. E eu tenho como se fosse um nozinho, uma bolinha bem no meio dos cílios, que também não me incomoda, é quase imperceptível. Mas eu que me vejo todos os dias no espelho, eu sei, né, onde estão essas cicatrizes. E naquele momento, pra mim, foi muito complicado. Graças a Deus, eu tive pessoas ao meu redor que me deram muito apoio, muita força. Apesar de que tinha uma dessas pessoas, ele brincava comigo. Era uma forma dele me distrair, dele me fazer rir. Porém, eu ria por fora e aquilo me machucava um pouquinho por dentro, porque ele me chamava de noiva de Chuck, para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu estava. Hoje em dia, eu lembro disso, eu dou risada, porque se você comparar as fotos, eu tava a própria noiva do Chuck, a diferença é que meu cabelo era grandão e preto, porque fora isso, as marquinhas no rosto de ponta eram iguais. E naquele momento, eu lidei com isso da melhor forma possível para que aquilo não me afetasse tanto futuramente, né? Eu tentava levar na brincadeira, mesmo sabendo que aquilo me magoava um pouco. E eu entendi que era só o tempo, sabe? Que o tempo ia lidar com aquilo, que o tempo ia lidar com as minhas cicatrizes. Graças a Deus também eu tinha uma cicatrização muito boa e não fiquei com praticamente cicatriz nenhuma. Eu tenho uns pontinhos ou outros que eu enxergo, mas para quem não sabe onde estão também não vem. E aquilo fez com que eu entendesse que pouquíssimas coisas poderiam me afetar, sabe? Eu passei por um momento extremamente difícil, onde eu poderia não ter sobrevivido, e eu sobrevivi, eu estava com saúde, graças a Deus sem sequela nenhuma na minha perna. Estética a gente conserta com o tempo, vamos dizer assim. E o próprio tempo, graças a Deus, consertou. O porquê que eu dividi isso com vocês? Porque hoje em dia, quem me vê, quem me conhece, pensa que eu sou assim, alto astral todos os dias, que eu sou... que eu me amo todos os dias, que eu tô animadona, que eu tô com a autoestima lá em cima todos os dias. E não é assim. Eu também passo por momentos difíceis, eu sou ser humano, assim como você que tá aí do outro lado também passa por momentos difíceis, porém eu aprendi a lidar com isso. Eu poderia, se você parar pra pensar, eu poderia não estar aqui, conversando com vocês, me abrindo com vocês. Eu poderia ter ficado lá, naquele acidente, ou lá naquela mesa de cirurgia, enfim. E isso me fez entender que existem coisas simples que eu poderia fazer para que eu melhorasse aquele meu momento. E foi o que eu fiz. Chegou um dia
Inclusive foi o dia que eu voltei a andar, por teimosia, porque eu nem podia pôr o meu pé no chão. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, chega, a gente tá muito tempo travada nessa cama, com os cabelos desse tamanho, sem arrumar, sem nada, sabe? Falei, chega, vamos levantar, vamos nos arrumar um pouquinho. A gente não vai sair pra lugar nenhum, porque a gente não pode, mas isso não nos impede de nos arrumar. E aí foi um baque, sabe? Que eu me dei, que eu dei na minha mãe também, naquele momento em que não só pra nós duas foi muito difícil, porque tinha meu pai, tinha meus 2 irmãos também, que estavam vivendo tudo aquilo com a gente, fora as pessoas que vinham cuidar da gente no decorrer do dia. Então era muita coisa, sabe? Que englobava aquilo pra eu ficar só choramingando no canto. Me sentindo a última bolacha do pacote, esfarelada e toda arregaçada. Então foi aquele momento em que eu acordei pra vida e eu falei, não, peraí, não dá pra ficar assim. Então, o que eu posso fazer pra melhorar isso? Pra ir melhorando essa autoestima, tanto minha quanto da minha mãe, naquele momento. E foi com esse gesto simples, sabe? De, chega, vamos levantar e vamos arrumar o cabelo. Fazer uma escova, qualquer coisa do tipo, pra tirar essa cara de tô uma acabada, sabe? E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Com o tempo, eu fui entendendo um pouco melhor sobre a minha autoestima e o meu autoconhecimento e a minha autoconfiança. Já passei por uma situação também que foi num momento em que eu estava com a minha autoestima não tão bem. Eu trabalhava numa loja de roupas aqui em Santo André e eu saí de lá um pouquinho antes, saí de lá quando a pandemia acabou, quando a pandemia começou, acabou, quem dera tivesse acabado, né? Mas eu saí de lá quando a pandemia começou no ano passado, acredito que lá para março, abril, mais ou menos isso. E eu fiquei lá em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, e nesse período eu vi tanta coisa mesmo, assim, mulheres falarem que os maridos diminuem a autoestima dela, de mulheres falarem que as mães diminuem a autoestima dela, de uma certa pessoa, né, virar pra mim e falar assim, nossa, mas você é tão bonita, Val, por que você não emagrece? Seu rosto é lindo, mas você é gordinha. Eu falei, tá, e? E? Naquele momento, eu por fora, eu tava com essa mesma cara que eu fiz pra vocês agora, tipo, tá, eu mando você tomar naquele lugar ou eu sorrio e finjo demência? Porém, optei por sorrir e fingir demência, de certa forma, porque quem me conhece sabe que eu não fico calada. Mas a minha resposta pra ela na hora foi, não, obrigada, eu tô bem assim. Eu me amo assim. E aí na hora ela ficou quieta. A minha vontade realmente era de mandá-la pra aquele lugar. Mas a gente tá no ambiente de trabalho, então a gente tem que se portar, né, com o mínimo de educação. Mesmo que aquela pessoa não merecesse a minha educação, eu era obrigada a ser educada. Então eu já passei por cada situação, por cada história, das pessoas falarem que eu não deveria usar determinado tipo de roupa, porque a minha altura não permitia, ou porque o meu corpo não permitia. Independente da época já agora gordinha, ou da época que eu era mais magra, sempre tem um comentário. Você não deve usar decote, porque decote é pra mulher que tem pouco busto. Ou, nossa, você deveria se cobrir. Pera, o corpo é meu, a vida é minha, eu uso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Então eu acho que, no meu ponto de vista, é uma construção diária, é uma batalha árdua, não é fácil. Vocês vão ouvir muitos comentários tóxicos de pessoas que não têm o que fazer da vida, seja o tio do pavê, seja uma tia linguaruda, ou seja uma amiga que na verdade não é amiga, né? Porque se fosse amiga ela seria sincera com você, ela tentaria te deixar sempre pra cima, mesmo que ela não concorde com algo, eu acho que ela saberia como falar com você. Ela jamais ia querer te colocar pra baixo. Então, um conselho que eu te dou pra você que tá aí brigando com a sua autoestima, se afaste desse tipo de pessoa. Ou faça que nem eu. Aprenda o poder da palavra foda-se. Mas você deveria emagrecer. Foda-se. Mas você deveria engordar. Foda-se. Mas você não deveria usar determinado tipo de coisa, ou você não deveria falar palavrão, ou você não deveria beber. Foda-se. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero.
Então, essa é a palavra, assim, do poder de libertação, do poder da aceitação, do poder da autoestima. É a palavra que vai te fazer se desligar do mundo ao redor, sabe? Viver pra você e se enxergar. Porque eu acredito que ninguém é perfeito aos olhos de ninguém. Então, pro outro, vamos ser mais táticos, pro outro você nunca vai ser boa o suficiente. Pro outro você nunca vai estar com o corpo ideal, pro outro você nunca vai estar com o cabelo ideal. A pergunta que eu me faço todos os dias, e faço inclusive para as pessoas que convivem comigo, fulano paga as minhas contas? Fulano paga meu cabeleireiro? Fulano paga a loja, o cartão da loja que eu compro? Não. Então, por que essa pessoa se acha, né? Por que essa pessoa acha que tem o direito de opinar em quem eu sou? Em opinar se eu estou gorda ou magra, alta ou baixa, se meu cabelo é curto ou longo, bom ou se tá num momento ruim. Sabe, essas pessoas não têm nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a minha vida. Eu acho que essas pessoas deveriam se cuidar mais. Porque se ela tá cuidando da vida do outro, é porque ela não tem... É porque ela tá com tempo livre, na verdade, né? Ela não tá se cuidando, então tá sobrando tempo e vou cuidar da vida dos outros. Falta empatia, sabe, pelo próximo. As pessoas esquecem que as palavras magoam, que as palavras geram um sentimento muito maior. Então, a partir do momento em que você fala uma coisa boa para uma outra pessoa, essa pessoa vai se sentir bem, essa pessoa vai se sentir amada, essa pessoa vai se sentir cada vez mais autoconfiante de que aquilo que ela está fazendo tá dando certo. Óbvio, gente, que a minha opinião não é igual à sua, não é igual a do seu irmão, da sua irmã, da fulana, da ciclana. Cada um tem a sua opinião. Porém, tem certas opiniões que é melhor você engolir, sabe? Que é melhor você guardar pra você, se não for fazer o bem pra aquela pessoa. O porquê que eu entrei nesse assunto de autoestima e de falar sobre as minhas experiências e de experiências também de algumas pessoas que eu conheço. Porque pra você se empoderar, pra você se bastar, você tem que se conhecer. Para você se conhecer, você tem que entender que a sua autoestima é a chave de tudo para você ser feliz. Isso para mim, tá? É a minha humilde opinião. Se você tá bem consigo mesma, você faz o próximo feliz. Seja sua namorada, namorado, pai, mãe, irmão, enfim, amigos. Não tem como você não estar bem e tentar fazer o outro ficar bem. É um espelho, sabe? As pessoas se espelham umas nas outras. Até por isso que eu criei o quadro Mulheres Fodásticas aqui no canal. Porque a gente se espelha muito, a gente tira muito como exemplo pessoas famosas, pessoas de rede social, enfim, pessoas que já têm, né, que já são muito conhecidas. Porém, a gente esquece que essas pessoas, a maioria delas, tá? Não tô generalizando, não. Tô falando a maioria não vai mostrar pra você num dia que ela não está bem. Ela não vai mostrar pra você, ela não vai dar a cara, tapa ali na rede social dela, no dia que ela tá toda bagaçada, que o cabelo não tá bom, que a pele não tá boa. Ela só vai aparecer ali pra você quando ela tá plena, quando ela está se sentindo bem. Então, a gente esquece, às vezes, de se espelhar em pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Em pessoas que são simples, em pessoas que são gente como a gente, que também lidam com essas situações e que não tem medo de mostrar isso, sabe? De dividir isso com ninguém. Então, inclusive, se você não acompanhou, já saiu o primeiro vídeo aqui no canal, foi com a maravilhosa da Nega Ju. É uma mulher fodástica que tem uma história de vida gigantesca para dividir. E ela é uma mulher que eu me inspiro muito, porque ela também lida com essas situações e ela não tem vergonha de mostrar pra ninguém. Ela quer cortar o cabelo, ela corta, ela quer raspar, ela raspa, ela quer pôr um piercing, ela põe, ela quer fazer tatuagem, ela faz, ela tá pouco se fudendo, com o termo real da palavra, pra opinião do outro. E é isso que eu quero que vocês enxergam, sabe? Que essa é uma construção diária, ela não nasceu assim, pronta. Ela foi lidando com esse processo diariamente.
Assim como eu também tenho pessoas, né, do meu convívio, eu tenho amigas que passam por situações de pessoas da própria família tentarem diminuir a autoestima, sabe? Tentarem colocar ela lá embaixo. E algumas das vezes acaba conseguindo, porque se pega num momento em que a pessoa não tá bem, ao invés de você colocar ela pra cima com um comentário bom, você só vai colocar ela mais pra baixo com um comentário ruim. E aí isso pode gerar, além da autoestima baixa, vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma depressão. Gente, as palavras ferem, vocês não têm a noção disso ainda, sabe? As pessoas não têm a noção disso ainda. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente conseguir lidar com as nossas situações, essas situações de pessoas tentando nos rebaixar, vai deixar de acontecer. Porque não adianta eu virar para essa minha amiga e falar assim: olha, vira para tua mãe e fala para ela que ela tá errada. Porque a mãe dela já tem a opinião dela formada do que para ela é um padrão de beleza. Então, se a filha engordou ou emagreceu, para ela nunca vai ser o suficiente. Porque ela também deve não se aceitar. Então, o que eu falo para essa minha amiga é: foda-se, sabe? Ignore, vá ser feliz. Você tá bem assim? Você tá bem com os quilos que você ganhou? Você tá bem com os quilos que você perdeu? Então, dane-se a opinião da sua mãe. O que importa é a sua. O que importa é você estar feliz. O que importa é você estar bem. E isso eu falo pra todo mundo, sabe? Pra todo mundo que me conhece, que a gente troca meia dúzia de palavras e que me conta experiências do tipo, eu falo a mesma coisa. Porque é a minha opinião, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam entender que da mesma forma que aquela palavra machucaria ela, aquela palavra machuca o próximo. Então é difícil, sabe? É complicado, é uma situação assim de uma delicadeza gigantesca e ao mesmo tempo de delicadeza alguma, porque basta você entender que pra você tá bem, sabe? Que pra você aquilo é só um período. Se seu braço tá grande demais, ou se seu quadril cresceu, ou se você emagreceu demais, isso são situações que só você pode mudar, que só você sabe entender se pra você tá bom ou não. Como eu falei, né, a outra pessoa não vai pagar a sua academia, a outra pessoa não vai pagar o seu suplemento, outra pessoa não vai pagar o seu cabeleireiro, caso ela tenha falado que o seu cabelo tá ruim. Ela só quer reclamar, porque ela não tem o que fazer da vida dela, é uma pessoa desocupada e mal amada. É a minha opinião, tá? Eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo. Porque a gente se entende, né? A gente já tem a mesma linha de raciocínio aqui, de pensamento. Bom, eu sei que eu fui um pouquinho repetitiva, mas é porque é um assunto que pra mim é muito delicado falar sobre, porque... Delicado assim, entre aspas, né? É um assunto que eu falo com maior naturalidade, porque hoje em dia eu estou bem comigo mesma, apesar de ter alguns não, na verdade tem uma coisinha que ainda me incomoda, que sendo bem sincera com vocês, essa única coisa que me incomoda é a minha barriga. Tem dia que eu tô super bem com ela, eu falo, ai, dane-se você, fica aí. E tem dia que ela me incomoda. Porém, é algo que só eu posso mudar se eu quiser mudar. Eu tô bem com a minha altura, eu tô bem com o meu peso, não são coisas que me incomodam, eu estou saudável. Então, se eu quiser fazer algo pra eliminar essa coisinha que me incomoda, eu vou fazer. Se eu não quiser, ela vai ficar. Então não adianta você falar pra mim que, ai, não dá, você tem que fazer alguma coisa, que não vai resolver. Se me incomodar, eu vou mexer. Se não me incomodar, vai ficar aí. E ela me incomoda justamente nos dias que eu estou com a autoestima um pouco mais baixa. E eu aprendi a lidar com essas situações. Inclusive, tem alguns gatilhos que eu utilizo já há anos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo dividindo isso com vocês, falando só sobre os gatilhos, bater um papinho, né, sobre isso. Eu até fiz, na verdade, um vídeo sobre isso há mais ou menos um ano atrás. Ele estava lá no Instagram, que inclusive se você não me segue vai estar aqui embaixo, na tela. E aí com a mudança, né, aqui de volta pro YouTube, a gente optou por tirar tudo de lá do Instagram, os vídeos, e deixar arquivadinho, deixar tudo guardado. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre esses gatilhos para autoestima, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu venho e divido eles com vocês.
Garanto que vocês vão amar e que vocês vão começar a utilizar isso no dia a dia de vocês e vai ser de uma baita diferença, sabe, na vida de cada uma de vocês, porque por experiência própria fizeram muita diferença na minha vida e fazem a diferença na vida das pessoas que já viram esse vídeo lá atrás, na época que eu postava lá no Instagram os vídeos, no IGTV. Então, se vocês quiserem de verdade, coloquem aqui, tá bom? Nos comentários que eu trago aqui o vídeo pra vocês. E é isso, sabe? Eu acho que falar sobre autoestima daria um vídeo de 2 horas ou dariam vários vídeos mais curtos, porque é muita história pra contar. Eu já vivenciei muita coisa, eu já vi muitas coisas. Já vi marido falar pra esposa que ela não deveria usar aquele determinado tipo de roupa porque ela tá gorda. Já vi mãe falar pra filha que tá magra demais, aquela roupa não fica boa porque ela não tem busto, não tem peito. E, gente, é cada coisa que a gente vê nessa vida que me fizeram cada vez mais entender que a autoestima, ela só depende de nós mesmas, sabe? Porque se a gente for depender da opinião do próximo, a gente tá lascado. Eu passei por uma barreira, vamos dizer assim, de autoestima, que eu não me permitia usar um determinado tipo de roupa, que era um macacão, porque eu achava que aquele macacão era apenas para mulheres altas e padrão ou magras. E aí um belo dia eu comprei um macacão Pantacur, ele é mais curtinho, acho que vem mais ou menos na metade da minha panturrilha, assim, e de malha. Pretinho básico para começar. E aí, toda vez que eu colocava ele, eu fiquei apaixonada, era um macacão lindo. Era, não é, que eu ainda tenho ele, é super confortável. E aí, eu sempre colocava uma camisa jeans amarrada na cintura. Porque ele marcava a minha barriga e aquilo me incomodava. Porém, ele marcava, tipo, o mínimo possível. Sabe quando marca só aquela pochetinha? E aquilo me incomodava num nível que eu me sentia mal. E aí eu entendi que para eu me libertar desse bloqueio, para eu me libertar dessa pequena coisinha que acabava com a minha autoestima, eu tinha que bater de frente. E aí eu comecei usando com a camisa na cintura. E aí um belo dia eu virei pra Nath, que trabalhava comigo, e eu falei assim, cansei. Tirei a camisa, ela até estranhou a hora que ela viu eu com o macacão sem a camisa, ela, você tirou a camisa da cintura? E eu falei, tô confortável. E a partir dali, eu entendi que era apenas um bloqueio meu, porque ela que convivia comigo todos os dias, virava pra mim e falava, Val, mas não tem nada marcando, tá lindo o macacão. E aquilo me incomodava toda vez que eu colocava, até um belo dia que eu falei, chega, cansei de ser escrava desse tabu que eu mesmo criei pra mim. E a partir dali, eu entendi que era só um bloqueio meu, sabe? Eu fui trabalhando isso comigo, ou usar ou não o macacão, ou usar ou não a camisa amarrada na cintura. Foram coisas que eu fui trabalhando comigo mesma diariamente, pra ir me desprendendo um pouco daquele tabu que eu mesma criei pra mim. Mesmo sendo sempre contra esse tipo de coisa, eu entendi naquele momento que eu estava fazendo aquilo comigo mesma, sabe? Eu estava me bloqueando, eu estava me boicotando. Então eu espero de verdade que esse pequeno desabafo e essa troca, né, de experiências sirva, na verdade, para te ajudar a lidar com as suas barreiras também, a lidar com a sua autoestima diariamente. Como eu já falei trocentas vezes nesse vídeo, é uma batalha diária, trabalho de formiguinha mesmo. E eu espero de verdade que vocês utilizem isso, que vocês aprendam que para você ser feliz só depende de você, sabe? E você não consegue fazer outra pessoa feliz se você não estiver feliz. Se você não estiver bem, o outro também não vai estar. Então, lute consigo mesma todos os dias. Tem alguns gatilhos, como eu falei, que podem ser utilizados. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando sobre isso. Mas um deles é se mimar, sabe? Seu cabelo não acordou num dia bom, vai no cabeleireiro ou faz uma hidratação caseira em casa, sabe? Faça algo para que aquele quadro mude o seu dia. Ou tá num dia bad e nada no seu guarda-roupa te agrada,
se dê um mimo de presente, compra uma roupa nova, sabe? Nem que seja uma blusinha, algo mínimo, sabe? Mas faça isso por você, tá bom? E aproveitando o gancho do se dar um mimo, do se dar um presente, a loja Maristory, que é a nossa patrocinadora no vídeo de hoje, disponibilizou para vocês um cupom de desconto, que é esse daqui que tá aqui embaixo na tela, que é o Val Contradiz, e com ele você tem duas opções. A primeira é 10% de desconto em qualquer t-shirt da loja, tanto tamanho padrão quanto tamanhos plus size. E a segunda opção é 20% de desconto em qualquer uma das outras peças da loja. Então lá você vai achar vestido nesse mesmo estilo do meu, vai ter macacão, vai ter shorts, tem N opções. Lembrando que a Maristory é uma loja online, então compras são feitas pelo Instagram da loja, tá bom? Que é esse que vai estar aqui embaixo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Eu tô de olho em você que tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo e não tá deixando o seu like, hein? Tô de olho em vocês. Eu fico por aqui. Espero de verdade que eu tenha ajudado você de alguma forma com essas minhas histórias loucas. Com esse bate-papo meio doida, meio aleatória. Repetitiva um pouquinho, mas é para vocês entenderem a importância de vocês terem uma ótima autoestima e uma ótima confiança, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, acho que eu já falei isso, mas mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tentativa número, sei lá qual, eu já perdi essa.